Graça e paz, queridos irmãos. A nossa meditação hoje tem como tema arrumação. E o texto que nós vamos usar ou ler é o de Lucas, capítulo 19, que fala sobre a purificação do templo, a partir do versículo 45, que diz: Depois, entrando Jesus no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós transformastes em covil de salteadores. Essa passagem relata aquela última semana de Jesus em Jerusalém, depois de sua entrada triunfal. Ele então foi ao templo. E, na verdade, o texto bíblico nos revela que ele passou a dissertar no templo, a ensinar no templo, todos os dias. Mas isso não estava absolutamente do agrado dos sacerdotes, dos religiosos. Por quê? Porque da primeira vez que Jesus, ao entrar ali no templo, ele viu o templo sendo usado para outros fins muito escusos, muito diferente do que deveria ser. O templo foi construído para ser um lugar de adoração, de estudo da palavra de Deus, de quebrantamento, enfim, das pessoas aprenderem, principalmente a adorar ao Senhor. Lembrando a inauguração do templo, no Templo de Salomão, a glória do Senhor encheu a toda a casa. Isso seria, então, o objetivo do templo, seria o serviço a Deus. Mas a religião, a instituição religiosa da época, na mão dos sacerdotes, estavam usando a casa de Deus, o templo, para outros fins, principalmente fins lucrativos. Por isso que Jesus usa a expressão, e vós transformaste em casa de covil de ladrões e salteadores. Quer dizer, ele fez uma ligação com a questão financeira, os objetivos deles, transformasse-se em covil de ladrões e salteadores. Ou seja, os objetivos não eram mais adorar a Deus, os objetivos eram extrair das pessoas que ali estavam o maior lucro possível. Bom, eu não sei se vocês conseguem fazer alguma associação, é claro, com o que acontece muitas vezes em muitos templos nos nossos dias, templos religiosos. O propósito das pessoas irem para a igreja deveria ser, ou quando mesmo sendo, é o propósito de adorar a Deus. Esse é o propósito final do templo, uma casa para reunir as pessoas, para assim elas ouvirem a explanação da palavra de Deus, para orar, para buscar o Senhor. Mas não poucas vezes os templos hoje estão sendo transformados em verdadeiro comércio, em verdadeiro mercado, onde se encontra tudo, de tudo, mas não se encontra o que deveria encontrar, que é o próprio Deus e a adoração. Por isso, Jesus, que é citado aqui, essa passagem, não apenas no Evangelho de Lucas, mas também em Marcos e Mateus, ou seja, nos Evangelhos sinóticos, Jesus tomou de um chicote, usando a expressão, virou as mesas, expulsou os cambistas, os vendedores, e disse essa declaração: a minha casa, né, era casa de adoração e de oração, e vocês a transformaram em covil de ladrões e salteadores. Dali para frente, Jesus era uma pessoa não grata no templo. Um dos evangelhos diz que eles procuraram eliminar Jesus da presença do templo, mas não faziam com medo do povo. Porque quando Jesus abria a boca para falar, ele falava como quem tem autoridade, ou seja, ele tinha a autoridade de falar as coisas de Deus. O templo transformado, o templo precisa ser transformado. A casa precisa ser arrumada, tá? E essa é uma coisa que realmente nenhum líder religioso que se preze,
que leve a palavra de Deus a sério e o propósito da verdadeira religião, o templo não pode ser usado para qualquer objetivo, para qualquer finalidade. Muitos usam para uma reunião de entretenimento e outros usam praticamente para uma reunião tipo leilão. Quem dá mais? É terrível essas coisas, né? Eu creio que hoje, se nós formos pensar bem no objetivo do templo hoje, seria principalmente para ensinar a palavra de Deus. Não para dizer o que o povo gosta e quer e prefere ouvir. Não que o pregador tenha de ter essa pachorra de querer falar o que o povo não quer ouvir, que é isso. As pessoas precisam saber ouvir e precisam ouvir. As pessoas, afinal de contas, precisam ouvir o que elas precisam ouvir, tá? Mas também não vamos ficar falando de coisas dando respostas a perguntas que ninguém está fazendo. Então, é preciso contextualizar as coisas, mas a principal finalidade do templo seria adorar a Deus e aprender de sua santa palavra, para aprender, para praticar, pois, do contrário, também não tem finalidade. Que adianta aprender se não praticar? Como disse Jesus no final do Sermão do Monte, quem escuta minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Não resiste, não tem substância, não tem constância, não tem fundamento. Ela é ruim, ela vai ruir, ela vai se desmoronar. Mas a casa de Deus, naquele templo em Jerusalém, tinha um propósito bem mais especial do que tem os milhares e milhões, talvez, de templos que há pelo mundo. Naquele tempo, o templo era realmente a presença de Deus. Hoje o templo é a morada do Espírito Santo, a morada de Deus é na vida e no coração do cristão. Mas o templo tem uma importante finalidade de agregar as pessoas, de reunir as pessoas para adorar a Deus juntos e para aprender a palavra de Deus e ver como praticá-la, certo? Então não queiram me dizer que o templo não tem finalidade, tem muita finalidade. Agora, essas finalidades não podem ser distorcidas, não podem ser desviadas. Tem de ser para o propósito que ela se destina, e o propósito que ela se destina é esse. Mas vende-se de tudo na casa de Deus, ou faz-se de tudo no chamado templo hoje em dia. Muitas vezes, de tudo menos o ensino da palavra de Deus. Normalmente as pessoas gostam de usar o templo, sabe, para fazer exercícios e representações e apresentações de suas habilidades, de sua maestria no falar, de sua maestria no cantar, de sua maestria também em como dominar o público e conduzir o público naqueles objetivos que ele quer. É para falar e para ensinar a palavra de Deus. A verdadeira adoração. É preciso buscar isso aí. Então, o que Jesus fez? Jesus fez uma arrumação da casa. E hoje em dia Jesus precisa estar sempre entrando nos templos para arrumar a casa. Nós precisamos sempre, nos reunirmos, ao nos reunirmos, arrumar a casa. E vamos supor, a nossa vida. Jesus quer arrumar a nossa vida. Se o templo verdadeiro hoje em dia é a morada do cristão, essa casa precisa estar arrumada, estar bem preparada. Então, queridos, esse texto é, nesse sentido, muito oportuno para que a gente aprenda que Jesus é a pessoa mais importante que está no templo. Eu já vi muitas vezes as pessoas saudar visitantes e dizer assim, você é a pessoa mais importante que está aqui entre nós. Queridos, não tem ninguém mais importante para nós saudarmos, para nós
darmos a atenção e a oportunidade a Ele do que o Senhor Jesus Cristo. Pode ser o melhor pregador do mundo, o melhor cantor e etc. Tal. Não tem ninguém que deva tomar essa primazia no local da adoração, no templo, na casa do Senhor, do que o próprio Jesus Cristo. Se a pessoa vai lá e não vê Jesus Cristo, terrível coisa é. Sabe, um texto da Bíblia me faz lembrar uma coisa. Uns gregos procuraram os discípulos de Jesus, não é? E falaram para os discípulos de Jesus: queremos ver o Senhor. Eu honestamente nunca fiz isso, mas eu gostaria de fazer e procuro me lembrar dessas coisas quando eu vou pregar a palavra de Deus. Essa expressão dos gregos que procuraram os discípulos de Jesus: queremos ver o Senhor. Todo pregador, ao subir ao púlpito para ensinar e ao abrir a palavra de Deus para transmitir a palavra de Deus, devia lembrar-se disso. Queremos ver o Senhor. O objetivo de nós lermos a palavra de Deus para as pessoas, explicarmos as palavras de Deus para as pessoas, é apresentar Jesus. É a palavra de Deus encarnada. É a palavra que se fez carne e habitou entre os homens. É a palavra que nos trouxe a salvação. Por meio dele não há, só por meio dele, fora dele não há outro meio de salvação a não ser o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a casa, pessoalmente, a minha, a sua, a nossa casa, como também o templo, o local onde se adora a Deus, onde se ensina, também tem que estar devidamente arrumado. Mas Jesus está precisando entrar tanto numa casa individual como nos templos para arrumar muita coisa que está desconcertada e distante dos objetivos originais para os quais elas existem. Nós existimos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Não é para tantas outras coisas que a gente usa a nossa vida aleatoriamente à vontade de Deus. Não é assim, meus queridos. Que nesse texto nós possamos aprender a necessidade de ter a casa arrumada. Mas, convenhamos, é Jesus mesmo que tem de arrumar a nossa vida, que tem de arrumar a nossa casa. Deus abençoe. Até uma próxima, com a graça do Senhor. Amém.